e a paz do Senhor Jesus. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estarmos aqui na presença do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Eu costumo falar que é o melhor lugar do mundo. Tem muitos lugares bons, mas é aqui que nós ouvimos a instrução do Senhor. É aqui que nós ouvimos a correção do Senhor. É aqui que muitas vezes Ele nos quebra. É aqui que Ele nos faz de novo. É aqui que Ele nos torna nova criatura. É aqui que nós somos abastecidos. É aqui que nós somos instruídos através da palavra do Senhor. Amém? Sem demora, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 24. A missão dos 70. Nós estamos no mês de campanha de missões estaduais também. E quando o pastor Hélio me pediu para mim estar aqui nessa manhã, temos orado para nosso pastor. Orei nessa madrugada também pela vida dele, Adail, João Pedro, também pela sua vida. Amém? Lucas capítulo 10, vamos fazer uma leitura responsiva, como a gente faz de costume. Todo mundo encontrou? Diz assim: depois disse, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar que ele havia de passar. Vão, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Ao entrarem numa casa, diga primeiro: paz seja nesta casa. Fique na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Cure os doentes que nela houver, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudamos contra vocês. No entanto, saiba que está próximo o reino de Deus. Ai das cidades impenitentes. Acho que eu errei, né? Era 3, né? Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se em Tiro, em Sidom, se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinza. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós.
Eis que dei a vocês autoridade para pisares cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe causará danos. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite, ou melhor, nessa manhã, Deus. Fale conosco, Pai, que eu diminua para que tu apareça, que não fale eu, mas que a tua palavra, que é eficaz, que é suficiente, possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Essa semana passada, a gente estivemos ali no distrito de Moraes durante 6 dias, eu fiquei 5. E Deus nos deu a oportunidade de podermos estar ali junto com o Ministério Estrela do Sertão, essa camisa aqui, junto com Bill Crente e com muitos irmãos, a oportunidade de aprendermos com aquele povo, de termos comunhão. Marquinhos esteve lá todos os dias trabalhando e continua lá, E foi um tempo muito bom, onde a gente pôde aprender do Senhor. Eu fui com meu coração desejoso, não apenas de evangelizar, de falar do amor de Deus, mas também de ouvir de Deus, de ser corrigido pelo Senhor, de ser instruído por Ele, para que eu voltasse desses dias ali melhor, um obreiro melhor para a glória do Senhor, para poder servir, em primeiro lugar, a Deus e também a minha igreja, que hoje nós fazemos parte da Primeira Igreja Batista. Então foi um tempo muito maravilhoso, onde nós estivemos juntos ali. E você que não foi, eu só digo a você assim: você perdeu. Mas Deus é o Deus de oportunidade. Com certeza vai surgir outro local aí, outra região, onde eu creio que um dia nós iremos plantar um trabalho. E quem vai vir? Eu creio, Estrela do Sertão. Foi muito bom, estivemos ali fazendo o trabalho do Senhor. E a evangelização é uma obra de consequências eternas. A gente falar do amor de Deus é algo maravilhoso. Depois de pôr à prova aqueles que queriam seguir a Jesus por motivações erradas, Jesus aqui, nesse texto, ele comissiona 70 dos seus seguidores, 70 dos seus discípulos, para irem à sua frente, para irem abrindo o caminho para ele passar. E essa missão da evangelização, de reconciliar o mundo com Deus, de pregar o evangelho, é uma missão, irmãos, honrosa. Ao mesmo tempo é uma missão difícil e ao mesmo tempo é uma missão perigosa. Mas uma das palavras que nós escutamos muito lá, antes de nós sairmos para a rua, usando pastor Adriano, Diogão e outros pastores, Bill, é que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados para essa missão. Deus nos chamou, irmão, coisa maravilhosa. Eu sou muito grato a Deus, eu sou muito grato ao Senhor, eu sou feliz demais. Já perceberam, que a felicidade não está naquilo que você tem de material, mas naquilo que você tem de espiritual. Eu sou um homem grato a Deus por isso, por poder fazer parte dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Cristo. Quando a gente vai no seminário, a gente vai aprendendo muitas coisas, e a gente vai lendo sobre, vocês estão estudando aí, e vocês vão ver também sobre a história da igreja, você vê aqueles homens, e aí a gente percebe que esses homens passaram, que mulheres passaram, e agora chegou a sua vez, a minha vez, de reconciliar esse mundo com Cristo. Então essa missão da evangelização é uma missão honrosa, irmão. Coisa maravilhosa é falar de Deus. Em primeiro lugar, e para falar de Deus, tem que ter Ele. Inclusive foi uma das coisas que foi citada ali. Se você não tem certeza que Jesus te salvou, você não deveria nem estar aqui, lá no Moraes. Então, se você quiser ser um instrumento de Deus, em primeiro lugar, você tem que ter certeza do que Jesus fez na tua vida, que Ele te salvou, que Ele te comprou, que Ele te selou.
que você é propriedade exclusiva dele, que você pertence a ele, que você foi chamado para falar dele. Você tem que ter essa certeza. Saiba disso, é difícil. Não é fácil a obra missionária, mas é algo maravilhoso. É algo perigoso também. Olhando para o versículo 1 e 12 de Lucas 10, eu vejo um importante comissionamento da obra. Eu quero destacar aqui algumas questões. Vamos começar com o versículo 1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Eu vejo aqui, nesse primeiro versículo, a preparação para a obra, vamos dizer assim, para a obra de Deus, para a obra missionária. Jesus envia os obreiros de 2 em 2. E lá foi assim também. Eu vou sempre fazer uma ponte daquilo que eu vivi lá. Não foi, Eliane? Não foi, Samira? De 2 em 2. Tinha um grupo, tinha um líder. Aqui o líder é Jesus, né? E separava de... Orávamos e saía de 2 em 2. Porque enquanto um estava pregando, estava anotando. Estava observando. Por que 2? Porque se um cair, o outro levanta. Se um errar, o outro vai ajudar. Eles enviam como precursores a cada cidade. Para quê? Para preparar o caminho por onde Jesus deveria passar. Jesus colocou esses 70, vão preparar o caminho, porque eu vou passar para essa cidade. E eles foram. No versículo 2 ele diz assim, ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu consigo enxergar nesse versículo aqui a oração intercessória de Jesus pela obra de Deus. Jesus aqui, ele deixa claro que a obra é sempre maior do que a capacidade do obreiro. A obra é sempre maior do que a sua capacidade, a minha capacidade. Devemos, portanto, então fazer o quê? Clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, se possível suplicar ao Senhor, para que mande mais obreiros para a sua seara, mais trabalhadores. Eu louvo a Deus porque Ele me chamou para que eu seja um trabalhador da seara dEle. Nós víamos ontem do seminário, conversando, eu e o Francisco e Janisson, quase que não aprendo. E ele expressando o desejo. Ele disse: eu tenho que esperar, mas eu quero também trabalhar na seara do Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor. Interessante que Deus não, aqui Jesus não pede dinheiro, embora daqui a pouco eu falar um pouquinho sobre isso. Mas trabalhadores, homens, jovens, mulheres, crianças, dispostos a abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade daquele que é santo e poderoso. Por quê, meus irmãos? Porque há uma colheita a ser feita. Tem muita gente indo para o inferno aí, tem muita gente sendo condenado. E se nós não avisarmos, se nós não alertarmos, se nós como igreja não despertarmos. Lá eu tive a oportunidade de fazer um dia um devocional, Marquinhos também, e eu falei sobre Romanos 16, que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós temos que anunciar, há uma colheita. Você que está aqui já foi alcançado, e você precisa levar outras pessoas a esse caminho. Os campos aí estão maduros, precisamos de mais obreiros para fazer essa obra, que é uma obra importante. Preste atenção nas palavras, importante. A obra mais importante que eu já fiz na minha vida não foi levantar a minha casa, não foi levantar alguma coisa. A obra que eu tenho feito mais importante é pregar a palavra, é ajudar vidas, é poder ver vidas diante do Senhor. Depois de 2 anos lá na Serra, temos lá 3 vidas, aliás 4 vidas que se renderam. Tem Dona Alzira,
que tem que ser acompanhada. Ela teve uma situação, mas nós estamos ali cuidando dela. Teve mais 2 vidas e teve Nelbe. Precisa cuidar dessas vidas. Isso eu louvo a Deus por isso. Nós fomos chamados porque essa é uma obra importante. E outra coisa, é uma obra urgente. Para ontem, irmão. Ah, mas eu não tenho um tempo. Será? Será se nós não temos tempo? Paulo diz que há tempo e fora de tempo. Não existe tempo de pregar o evangelho, não é todo tempo. De dia, de noite, madrugada. Em casa, deitado. E como é que vai pregar? Você pode estar em casa e pode estar evangelizando. No versículo 3 fala assim. Jesus diz, vão. O mesmo texto lá de Marcos 16:15. Vão. Ide, na outra tradução mais antiga. Vão. E eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Sabe o que eu vejo aqui? A perigosa natureza da obra. Os obreiros aqui são enviados como ovelha. Um detalhe importante aqui, irmão. Eles são enviados como ovelhas. Não é como bode não, viu? Como ovelhas. Mas as cidades para onde eles iriam se dirigir estão cheias de lobos. Está cheio de lobos, irmão, por aí. Também. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. O ambiente é hostil. Os obreiros não devem esperar facilidade. Não espere facilidade na obra de Deus. Por isso que não é para qualquer um. É só para quem de fato diz assim, não, eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Eu gosto de um texto lá de Isaías, que um dia eu estava meio atribulado, essa palavra aqui, querendo, sei lá. E aí eu fui para a palavra de Deus. E aí, lá em Isaías capítulo 6, Deus fala com Isaías, ó, você vai falar, eles não vão ouvir. Você vai falar, eles não vão se converter. Você vai falar e vão ficar com o coração mais duro ainda. Mas fale. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se Karina não for? Se Bia não for? Se Jackson não for? Quantos jovens aqui. E vou dizer de antemão aqui, sem medo de errar, preparados. Digo isso aqui sem medo de errar. Não é fácil a obra de Deus. Nós iremos enfrentar perseguição. Nós estávamos evangelizando lá e nós entramos na casa de uma senhora aqui, Dona Francisca, vizinha da igreja lá. Não sabíamos que era a mãe do padre. Quando a gente está evangelizando, na minha dupla era a Ariane, e aí a gente estava junto lá, de repente ele entrou assim todo de preto. Quem são vocês? Nós somos um povo da primeira igreja batista, estamos aqui no Moraes, tem um pessoal de Recife aí, um pessoal de Garanhões, tal, e estamos evangelizando, falando do amor de Deus. Ele entrou para dentro e colocou uma música no celular, que quem escutou foi a Ariane, nem foi eu. A Maria pisa na serpente, sei lá, Maria está na frente, coisa assim. Eu não sei que música é essa não. E aí, mas na hora Deus me inspirou assim, me deu uma inspiração para me pegar. Eu estava com o violão e a gente cantou o hino Rude Cruz. E aí você sabe como é a minha voz, né? É como voz de trovão. E aí eu comecei a cantar, cantei mais outro hino. Aí ele saiu lá de dentro e disse, ei, já terminaram que eu preciso fazer uma ligação. A gente já terminou, mas a mensagem foi dada. Você vai ser perseguido. Na verdade, todos que querem viver piedosamente, eles padecerão perseguição. Os lobos têm dentes afiados e garras mortais. Outra coisa, quero alertar você para que o fato de que os discípulos não são enviados aos lobos, mas para o meio dos lobos. Isso quer dizer que o chamado de Jesus não é para os covardes, irmão. Por isso que tem no outro texto, fala assim, sede simples como a pomba e prudentes como a serpente, né? Jesus usou 12 animais. A pomba é um animalzinho dócil.
bem mansinho. Você vê na rua tem um monte de pomba assim, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente espera o momento certo. Tem hora que você tem que... Não é hora de eu falar agora não, peraí, aí você vai com calma. Então Jesus, ele é interessante. É impossível ser um seguidor de Cristo, daquele que foi crucificado, que enfrentou tantas coisas. Nós também vamos ser perseguidos, assim como o nosso mestre. No versículo 4 fala assim: não leve bolsas, nem sacola, nem sandália, e não saude ninguém pelo caminho. Parece contraditório, né, irmão? A mulher que gosta de bolsa, imagina. Irmão, não posso levar a bolsa não, a gente saía com a bolsa lá, a Samira saía com a bolsa dela, entendeu? Sair de sandália, não sair descalço não. A gente tem que saudar, bom dia, Pai do Senhor. O que esse texto está dizendo aqui? Que está falando da urgência da obra, meu irmão. Os obreiros não devem se ocupar-se prioritariamente com a provisão, não se distrair com agendas paralelas e secundárias. A gente não pode se distrair, irmãos. É igual lá em Gideão. A gente não pode se distrair. Devemos ter ciência. Isso não significa ser insensível ou antissocial. Significa que a obra é urgente e não há tempo a perder. Quando diz assim, não leve sacola, nem bolsa, nem está falando assim, não há tempo a perder, irmão. Não salve ninguém pelo caminho. Então nós devemos estar atentos. Porque o perigo dessas saudações pelo caminho era o excesso de conversas e de atraso. Às vezes a gente vai para algum local, às vezes a gente está até em grupo. Eu me lembrei quando eu estava nessa manhã estudando essa mensagem, e eu me lembrei da carreta missionária. Eu cheguei aqui 6:30 da manhã, irmão. Tinha gente aí que escutou pela rádio, veio, mas não tinha ninguém aí, só tinha eu. E às vezes a gente fica por ali, a gente conversa com tantas outras coisas, e às vezes tem uma pessoa tá ali. A gente tem que aprender uma das coisas que eu achei que eu já vi, foi na Jocum, na época quando era da outra denominação. O pessoal da Jocum tiveram com a gente mais ou menos 15 dias. Eu aprendi muitas coisas com eles. Eles tinham muito essa questão de evangelismo pessoal. A gente está num grupo de irmãos. Um ano que vem eu creio que a carreta vai vir de novo. A gente vai escolher um bairro. Então a gente vê ali, de repente tem uma pessoa e você encosta perto. E aí, tudo bem? Uma das coisas que foi ensinada ali pra gente, né? Como é que a gente vai começar a falar? A gente tem que ficar atento. Às vezes já algo simples. Eu cheguei na casa da mulher, ela estava com um cordão, tinha uma guitarra no pescoço. Eu falei assim, a senhora tá... Um senhor, um rapaz, tem a senhora e o senhor. Ele estava com um violãozão assim, bem grandão, um desenho assim, no cordão. Eu falei assim, o senhor gosta de violão, né? Olha só. Ele disse, eu amo violão. Aí eu comecei, irmão. Aí você chega assim, meu nome, eu cheguei na mulher, ela falou assim, meu nome é Francisco. Eu digo, ó, a gente tinha um crachazinho, ó, Francisco também. Aí já começa. Você pergunta, como é que eu faço para mim falar de Jesus? Como é que eu vou chegar? Por onde que eu começo? Você vai atento. Você chega ali, sei lá, na rua, quando eu vou na serra, eu chego lá, aí eu vou lá, eu vou de moto, eu paro a moto, tá os caras arrancando mandioca. Outro dia eu fui, tava os caras, um monte de homem assim, e um caminhão, e mais ou menos uns 15 homens ou mais. E eles estavam carregando aqueles montes de mandioca. Eu falo assim, chegou mais um ajudante, de longe. Eu vim ajudar vocês, e não vou cobrar nada. Já fui. Ele, pronto, pega aquele ali. Aí eu peguei um, tal. Eu digo, agora só que é o seguinte, eu queria cantar a música para vocês. É sério, eu vou cantar a música para vocês agora aqui. Aí comecei, num dia quente de sol, no calor do verão, tá com chapéu de couro, eu vou de chapéu de couro com minha Bíblia. Aí comecei a cantar para aqueles homens. Então eu aprendi muito lá desse Dia do Moraes. Uma das coisas, eu sei chegar mais, eu aprendi mais. Às vezes a gente fica com medo, como é que eu vou falar? A Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo vai colocar a palavra, meu irmão. Assim, geralmente a gente tem a filazinha, a gente tem um planozinho de salvação, né? Se possível, grave ele aqui.
Se possível, grave nos dedos. Cada um é um ponto. Estava lá em casa vendo, né? Eu vou botar esse aqui, esse dedo aqui é isso, esse é esse. Eu estava já treinando já. Que aí eu não preciso. A gente tem a oportunidade de falar desse amor. Então a gente não pode perder tempo. Porque o assunto, quando fala assim, não salve ninguém pelo caminho, está falando de conversas que não edificam, irmãos. Não salve ninguém pelo caminho, é isso. Por quê? Porque o assunto do rei exige pressa, irmão. Temos que ter pressa em fazer a obra de Deus. Nos versículos 5 a 7 fala assim: ao entrar numa casa, diga primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Sabe o que eu vejo aqui? A obra da evangelização nos lares. Coisa maravilhosa. Os obreiros aqui são enviados com uma missão de paz, com uma mensagem de paz e da parte do príncipe da paz. Coisa maravilhosa. O evangelho promove a glória de Deus no céu e produz paz na terra entre os homens. Quantas pessoas estão aí sem paz? E nós temos a mensagem de paz da parte do príncipe da paz. Esses dias um rapaz faleceu aí, de acidente. Eu fiquei triste, até chorei, porque muitas vezes eu falei de Jesus para aquele rapaz. Ele chegou a ir para a igreja, não aqui, na outra, várias vezes, mas infelizmente ele não quis. Mas fiquei triste. Os lares foram o lugar e estratégia mais importante no crescimento da igreja naquele tempo. Ainda hoje, as igrejas crescem quando elas abrem as portas para os vizinhos. A gente precisa fazer isso. O culto no lar começa com a nossa casa. A gente faz lá em casa, mas assim, um culto assim, no lar. Lá na Serra, esses dias, eu estava conversando com o Bel, conversei com o pastor, eu preciso de um dia. E tem que ser no final de semana, não sei como é que eu vou fazer. Porque na semana está todo mundo na roça. Às vezes eu vou bem cedo, chego lá, só está amanhã em casa, aí não dá certo. Tem que ir um dia que eu pego os varão em casa. Aí no domingo, já conversei com todo mundo. Domingo a gente está em casa, tomando café. E a gente precisa ver, eu estou orando como é que eu vou fazer. Para fazer ali os cultos nos lares. Levar ao evangelho. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Nós somos representantes do reino de Deus. A obra missionária, ela cresce através da igreja nessa forma, nos cultos de casa em casa. Lembra da igreja primitiva? Era de casa em casa. Eles trabalhavam dessa forma. Os obreiros estão cumprindo a missão de paz quando eles fazem isso de casa em casa. Outra coisa, os obreiros no cumprimento dessa missão de paz não devem buscar conforto nem demonstrar ostentação. Olha o que diz o versículo 7. Fique na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Isso fala de quê? Obreiro simples, irmão. Modesto. A fim de... A gente não pode atrair, trazer a atração para nós mesmos, não. Uma das coisas que foi falada ali, falou assim, você vai chegar numa casa e de repente você percebe que tem muitos santos, geralmente nas serras, sítios, e você sabe que aqui é muito católico. E aí você chega a ver a parede está cheia, assim, a primeira coisa você não pode, ele falou assim, você não foca naquela parede, porque se você focar muito no santo, ele já vai correr. E eu achei interessante, é verdade, irmão. A gente precisa ficar tranquilo. Outra coisa, longe de ser motivado pelo lucro, a gente não devemos confiar plenamente no sustento de Deus. Eu não vou fazer não, porque irmão, eu já cuidei de uma congregação, eu nunca fiz e nunca faço por dinheiro. Eu louvo a Deus porque a igreja aqui, ela me abençoa. A Primeira Igreja Batista é uma bênção na minha vida, desde o dia que eu entrei aqui.
E hoje a igreja me dá uma ajuda de custo, que é essa ajuda de custo que sustenta a minha vida e está me dando mais tempo para mim buscar Deus e fazer a obra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu já fiz a obra de Deus mais de 3 anos sem ganhar um tostão. Cuidei da igreja nunca e faria tudo de novo. Mas se Deus, Ele sempre cuida da gente. Então devemos estar atentos. Outra coisa que eu faço aqui, que eu vejo aqui no versículo de 8 a 16, nós vemos evangelização das cidades. E aqui vou só resumir para mim terminar, para mim não demorar muito. Evangelização das cidades. O versículo 8 e 9 fala assim: quando entrarem numa cidade, ali forem bem recebido, coma do que lhe for oferecido, cura os doentes que nela houver, diga ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Eu fiquei pensando quando fala assim, o evangelho será pregado nas cidades. Aqui a gente pode mudar um pouco. O evangelho será pregado nos bairros, nos distritos. Gigilim, Nascente, Lagoa do Barro, Moraes já tem. Bom Jardim, a gente não tem na nossa cidade não. E os bairros, nós temos o Alto da Boa Vista, que é um dos bairros maiores aqui. Eu tenho orado para que um dia Deus nos dê a graça de plantar uma congregação ali e quem sabe uma segunda igreja batista. Porque lá no Alto da Boa Vista é um bairro muito desenvolvido. Se fosse no Piauí, talvez era uma cidade. E ali precisa. Então, olhando para esse versículo aqui, versículo 8 e 9 aqui, nós vemos a aceitação do evangelho. Pregação aos ouvidos e precisa ser também pregação também aos olhos. As pessoas precisam, porque o texto fala assim: vocês vão e cura os doentes. E isso eles fizeram, irmão. Eles curaram os enfermos. No versículo 11, melhor 10 e 11 fala assim: porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saia dela pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés sacudamos contra vocês. No entanto, saiba que está próximo o reino de Deus. Aqui eu consigo enxergar a rejeição do evangelho. Infelizmente vai ter momento que as pessoas vão rejeitar a mensagem, vão rejeitar a gente. Mas guarde isso no seu coração: quando alguém nos rejeita, eles não estão rejeitando a nós, mas estão rejeitando o próprio Cristo, a mensagem de Cristo. E uma das coisas que foi citada ali, que foi nos instruído, é o seguinte: você vai falar de Jesus para uma pessoa e de repente ele: não quero não. Aí você não vai ficar insistindo. Então tem pessoas que vão nos rejeitar mesmo. No versículo 16 Jesus fala assim: quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem porém me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Mas a nossa missão é levar a palavra do Senhor até Cristo. Eu vejo aqui também, nesse versículo 16 aqui, a autoridade dos obreiros. Jesus deixa claro que os seus precursores, os seus discípulos, não fazem a obra em seu próprio nome. Eles são enviados por aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Olha que privilégio. Ele nos escolheu para isso. Aquele que nos enviou tem todo o poder. Eles vão sob o poder de Jesus, na autoridade de Jesus. Então se nós somos rejeitados como discípulo, alguém foi rejeitado, está rejeitando aquele que o enviou. E nós temos que pregar a palavra, anunciar a palavra. Eu quero concluir aqui, para mim terminar, e a gente vai dividir as salas daqui a pouco. Eu quero concluir. Antes de concluir, deixa eu falar algo para você. Tem um rapaz chamado William Buckley, ele sintetiza o texto dizendo assim: o pregador não deve estar
sobrecarregado com preocupações financeiras. Eu achei interessante isso aqui. Outra coisa, o pregador não deve concentrar-se, o pregador deve concentrar-se em sua tarefa. Para fazer a obra de Deus, a gente precisa de tirar alguns pesos. Deus, Ele sabe do meu desejo de fazer a obra de Deus mais e mais. E às vezes a gente se pega fazendo algumas coisas que são normais, mas onde você poderia estar falando do amor de Deus. Por isso que eu tenho pedido a Deus essa graça e organizando algumas coisas, até financeiramente falando, para que eu possa me dedicar totalmente. Um dos textos que Deus falou muito, inclusive lá na sala Gênesis, quando o pastor me deixou lá, domingo atrasado, foi que texto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esse texto sempre vem em meu coração. A gente precisa colocar isso em primeiro lugar, o reino de Deus. E para concluir, eu quero me deter aqui nos versículos 17 ao 20, concluindo essa mensagem. Eu quero falar da alegria dos obreiros que foram enviados. Porque, como eu disse, a obra é difícil, tem dificuldade, tem gasto, mas também tem alegria, irmão. Amém? No versículo 17 diz assim: então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Depois que eles foram lá de casa em casa, falaram de Jesus, curaram os doentes, expulsaram o demônio, agora eles voltam alegres. O que eu vejo aqui é o quê? A experiência que os discípulos tiveram, a experiência vitoriosa que eles tiveram. Eles retornaram cheios de alegria, com grande alegria. Eles, além de levar a paz, pregar a chegada do reino, eles também viram os demônios se submeterem a eles. Eles chegaram em casa que gente ficaram endemoniado. A pergunta é: irmãos, isso também ainda acontece? Eu estava com Samira, teve um dia que a minha dupla, ela Samira, né? A gente saiu e a gente sentou lá no chão e tinha um senhor, depois tinha uma senhora. Eu disse: Samira, se apertar aqui o negócio, essa mulher fica endemoniada. Como a gente estava no meio da rua. Mas temos. A pergunta é: será que nós estamos preparados para uma situação dessa, irmão? Aí você vai chegar no local, eu sei que nós somos igreja batista, a gente não fica focando, não sei o quê, mas acontece, irmão. Vai chegar um momento que pode acontecer, principalmente em alguns locais. E nós devemos, quando acontecer, guarde isso: você não tem poder nenhum, mas o nome de Jesus tem. Em meu nome expulsarão os demônios. Eu já tive várias experiências disso. E aqui o discípulo, eles voltam alegres, felizes, porque eles viram que os demônios submeteram a eles. Na autoridade do nome de Jesus, os demônios saíram, pessoas foram curadas. Esse mesmo Jesus que enviou os 70, Ele está aqui nessa manhã. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele quer nos usar nessa cidade, onde o Senhor nos colocar, lá na escola, lá na faculdade, aonde você estiver. Lembre-se que onde nós falamos lá, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos um povo que temos a palavra. Devemos buscar. Eu estou estudando um livro, lendo um livro agora, estudando, que eu estudo mais do que leio, eu fico com paciência. E estou na parte do jejum. Eu chorei outro dia de madrugada. Preciso jejuar mais. Nunca mais eu fiz de jejum, não sei, vou mentir para você, irmão. A gente ora, a gente precisa se preparar para enfrentar o nosso adversário, revestir de toda a armadura de Deus, irmão. Nós temos que orar, nós temos que se consagrar, nós temos que estar preparado, porque vai ter situações e você não precisa se esforçar, porque é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Os discípulos voltaram alegres.
Senhor, Senhor, os demônios se submeteram, eles vieram felizes. Mas olha só, preste atenção, eu estou falando dessa alegria, mas acompanhe comigo o versículo 18. Veja a lição que Jesus ensina agora aos discípulos, ensina para mim, para você. Ele dá um alerta aos discípulos. O discípulo vem tudo alegre, Senhor, Senhor, Senhor. Aí no 18 ele fala assim, Jesus diz assim, calma, vocês estão muito felizinhos. Calma, eu vi Satanás caindo como um raio, como um relâmpago. O que é que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Eles estão todos felizes, irmão. Jesus traz uma advertência aqui. Eu gostei muito dessa mensagem, porque esse foi o ponto que eu queria tanto entender esse versículo, eu entendi nesse dia que o Senhor me deu essa mensagem. Jesus traz uma advertência. Diante da alegria dos obreiros, Jesus fala que viu pessoalmente Satanás caindo como relâmpago, como raio, outra tradução. A pergunta é, por que Satanás caiu, irmão? O que levou Satanás a cair? Orgulho, soberba. Ele disse, eu subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Caiu. Nossas alegrias mais profundas podem abrir uma brechazinha para entrar o orgulho, irmão. Olha só, Jesus dá um alerta aqui, ó. Não há um orgulho mais sutil, mais perigoso do que o orgulho espiritual. O discípulo é tudo animado, diz, calma, não vai se orgulhar disso aí não. Só porque vocês viram os demônios saindo e curaram, eu vi Satanás caindo. Não se orgulha não, meu irmão, a gente não pode se orgulhar. Porque eu sei pregar bonito, né? Eu sei cantar bonito. Pelo amor de Deus, irmão. Eu já sei que eu não sei cantar. Não é você não, eu fui lá. Antes, no começo da minha fé, eu era um pouco assim, irmão. Você achava assim, o demônio lá. É ele, irmão. Não se cuidado no orgulho espiritual. Não é porque eu dou aula melhor do que o irmão Marquinhos. Não, irmão Marquinhos é muito duro, ele é muito... Irmão, não, temos que ter cuidado. O discípulo estava tudo... Jesus dá uma esfriada neles. Mas depois da advertência, Jesus afirma que aos seus obreiros, no cumprimento da missão, ele diz assim, mas é dada autoridade sobre as forças do mal. Na sequência ele diz no versículo 19, eis que vos dei autoridade. Ele dá uma freada e depois diz, mas se preocupe não, a autoridade foi dada. Eis que vos dei autoridade para pisar as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, causará dano. Mas eu quero falar, para encerrar, a alegria maior de nós como obreiros. Onde você deve se alegrar? Versículo 20. No entanto, aí Jesus diz, no entanto, alegre-se porque os espíritos se submeteram a vocês, e sim, ou melhor, no entanto, alegre-se não porque os espíritos submeteram a vocês, vírgula, e sim porque o nome de cada um de vocês estão registrados nos céus. Olha que lição maravilhosa. Há mais ou menos 4 meses atrás, essa mensagem veio no meu coração, eu não me esqueci mais. A maior glória de uma pessoa não está naquilo que ela faz para Deus. Irmão Giliardi, irmão, gosta de servir em tudo. Irmão Giliardi canta, irmão Giliardi prega. Não. Levanta a parede. Meu irmão, eu não me orgulho de nada disso. Como disse, eu tenho o maior prazer de servir a Deus, seja no que for. Seja no que for. Mas nós não devemos falar. A nossa maior alegria não é naquilo que a gente faz para Deus, é naquilo que Ele fez por nós. Nossa alegria não é ter, nossa alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida, irmão.
Nossa maior alegria não é estar no serviço do Senhor, mas na graça salvadora. A nossa maior alegria é saber que de fato o nosso nome está registrado nos céus. Sabe por que eu sou um homem feliz? É quando eu li nesse livro que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando eu li, poxa, Jesus morreu por mim. É quando eu li nesse livro que Deus me predestinou para a salvação desde antemão. E aí Ele me chamou. É quando eu li nesse livro que Ele pagou. Meu irmão, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Não foi você que escolheu Deus, não. Ninguém aqui escolheu Deus. Ninguém tem essa capacidade. Mas Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Eu sou feliz por quando eu descobri na Bíblia que eu não era nem nascido, assim como Jeremias, assim como Paulo diz, todos que foram escolhidos. Jesus já tinha me escolhido. Você está aqui pela graça de Deus, pelo amor de Deus, para fazer a obra de Deus. E aí Ele me chamou há 17 anos atrás. Entreguei minha vida para Ele. E aí cumpriu-se. Agora Ele está me dando graça para que eu possa pregar esse evangelho e levar outras vidas. Você foi eleito pelo Senhor antes da fundação do mundo. Nós estamos numa matéria lá para falar sobre isso aqui, lá no seminário. Deus, Ele te escolheu, irmão. O seu nome está escrito lá. Se alegre por isso. E ninguém apaga. Sabe o que me deixa feliz? É saber que eu tenho certeza da minha salvação. Da minha. E saber que não perde essa salvação. E como é que você sabe que você é salvo? Como você sabe que você é um eleito, um escolhido de Deus? Porque Ele nos predestinou para santificação. Ele nos predestinou para que nós fôssemos em imagem e semelhança de Deus. Você vai andar nos passos de Jesus. Você vai andar, lembra de Paulo? Paulo falou assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele nem sabia, irmão. Mas tudo que aconteceu na vida de Paulo, havia um propósito de Deus. Mas ele diz lá na frente que Deus tinha me escolhido desde a fundação do mundo. Ele não sabia, mas um dia Jesus teve um encontro com ele. Ninguém tinha coragem de pregar para aquele homem. Tem gente que ninguém, mas Jesus apareceu para ele. E aquele homem foi salvo. A partir daquele dia foi diferente. Para fechar, certa feita perguntaram assim James, o inventor do clorofórmio. Qual foi a sua maior descoberta? Ele respondeu: a minha descoberta mais grandiosa foi quando eu dei conta de que Jesus Cristo era meu Salvador. Eu digo mesmo, a minha maior descoberta foi quando eu descobri que Jesus, Ele é meu Salvador. Que Ele pagou os meus pecados. Amém? Deus, que a Tua palavra ela não volte vazia. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Marquinhos. Vamos orar pela Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer a divisão de salas. Oremos em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Pai, por essa manhã, ó Deus, pelo esse primeiro momento de culto, ó Deus, onde nós celebramos o Teu nome. Que Tu continue, ó Deus, nos dando o espírito de ousadia para pregar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Nos capacita, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa, Pai Santo, a Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Abençoe, ó Deus, aqueles que vão escutar mais de Ti. Capacita, ó Deus, os professores.
continua nos abençoando, abençoando a tua igreja, ó Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. A sala Gênesis acompanha a Giliarde. Liliana vai com os adolescentes. E a sala Apocalipse fica comigo aqui. A sala Apocalipse fica comigo aqui. Estamos nos dividindo.